Aleluia, que saudade de estar aqui, hein? Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. A mensagem que eu vou trazer está no livro de Josué, no capítulo 1. Mas antes nós vamos ler um versículo, livro de Josué, no capítulo 1. Aleluia. No versículo 2. Mas antes disso, nós vamos ler um versículo. Me ajuda lá em 1 João, no capítulo 1, antes. Versículo 9. Bota o capítulo 2, versículo 1 para mim, só para eu ver uma coisa. Isso. Não, de Apocalipse 2. Não, 2, capítulo 2, versículo 1. Esse aí, fica aí. Deixa ele nesse aí por enquanto. Na hora que o pastor estava ministrando, e por mais que ele estivesse ministrando algo relativo à bênção, né, a pedido, o Senhor trabalhou forte esse versículo no meu coração. Ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No capítulo 1, versículo 9, bota aí agora, Isaac. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E na hora que vocês estavam de mão dadas, eu senti de Deus de orar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e aproveitasse desse momento que você está na casa do teu pai e confessasse os teus pecados ao teu pai, do dia de hoje, da semana, das coisas que você simplesmente deveria fazer e não fez, ou coisas que você não era para ter feito e fez. A Bíblia fala que se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo. Amém ou não amém? A gente está aqui por muitas coisas, e uma delas é prestar um culto para o Senhor. Mas se tem uma coisa que tem nesse lugar, é favor de Deus. E a Bíblia fala no versículo, e agora eu perdi ele de cabeça. Se não está no capítulo 2, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. William, então a igreja é importante? É importante. Amém ou não amém? Lá em Hebreus, no capítulo 10, diz que não façamos como os outros têm feito, deixado de congregar. Existe uma ideia aí fora dizendo que você pode ficar fora desengrejado porque o acesso está livre. Isso é a maior mentira do diabo. É uma mentira que ele vem contando desde que Jesus morreu, né? Porque o acesso ficou direto, que você tem uma vida independente. A Bíblia fala: se andarmos na luz. A luz é aonde que está todo mundo reunido. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de Deus. Eu senti de Deus de falar esse negócio. Você recebe isso como de Deus? Quando Deus me usa em profecia, me usa na palavra, irmão. Recebe isso como de Deus. Talvez você está aí amarrado, preso, e a mensagem já começou aprisionado num pecado de estimação. Às vezes está tão embaraçado, tão embolado, um homem tão acostumado a olhar para mulheres na rua, uma mulher tão acostumada a fofocar, que acha que o que faz de errado já virou certo, e já não se arrepende mais, faz continuamente. Não ama e já age com naturalidade porque não ama, não serve, não ajuda, não estende a mão, não vive o evangelho, vive um evangelho de palavra, mas na prática exala qualquer outra coisa, menos o perfume de Cristo. Pode se assentar.
Eu já comecei a ministrar, eu vou ler o versículo, mas eu não podia deixar de passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Acerca dessa oração. Essa oração que o pastor fez aqui foi uma oração profética, porque você precisa andar em comunhão. Andar em comunhão dá trabalho, é difícil, há divergência, mas Deus não vai mudar de plano por conta da tua dificuldade. Deus não vai mudar de estratégia. É necessário andar junto, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Agora vamos para Josué, que é a palavra do dia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Josué, pode botar lá para mim, filho? Capítulo 1, versículo 3, versículo 2, desculpa, e depois o versículo 7, 8 e 9. Primeiro versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei. Estou ficando velho, já não estou conseguindo ler. Ó. Que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Né? Deus abraça Josué ali naquele começo da caminhada. Por mais que Josué fosse uma figura já presente em todo o Êxodo, né? Que Moisés ele tinha uma proximidade com Josué muito grande, né? Josué faz parte daquela primeira comitiva que vai espiar a terra que Deus tinha dado, né, ao seu povo. Você está comigo? Dá uma glória a Deus? Não fica disperso não. Lá no começo do livro de Êxodo, assim que eles atravessam, que eles saem a gente acabou de passar pela Páscoa, né, agora, assim que eles saem do Egito e entram pelo deserto, que eles passam o mar, assim que eles chegam do outro lado, cerca de alguns dias depois disso, cerca de 40 dias, Moisés pega um grupo de líderes, um grupo de príncipes, da qual Josué fazia parte, e ele manda para espiar a terra. Então, desde esse começo, 40 anos antes dessa palavra aqui, que eu estou lendo agora, Josué já aparecia no cenário bíblico, ao lado de Moisés. Então, ele era alguém conhecido. Porém, Deus não falava diretamente com ele, porque Deus ele é completamente organizado. Deus não vai dar uma direção para um discípulo, sendo que ele tem um líder para direcionar. Deus ele é ordeiro, ele vai falar com o líder e através do líder ele vai dar a direção. Talvez você debaixo de um ministério possa ter uma visão, possa ter uma boa ideia, mas o reino de Deus, ele não caminha debaixo de boas ideias nem de aptidão. O reino de Deus, ele caminha debaixo de revelação que é passada pela sua liderança. Você pode dar uma glória a Deus? E a primeira coisa para estabelecer o ministério de Josué, ele precisa dar um fim na história de Moisés. Porque até então Moisés sumiu, desapareceu. O corpo de Moisés não foi achado. Então, qualquer atitude que Josué ou qualquer um outro líder tribal pudesse tomar naquele momento, poderia ser visto como traição à figura de Moisés, pois ele não tinha aparecido e não apareceu até hoje, a não ser no Monte da Transfiguração, quando teve com Jesus. E você também pode dar outra glória a Deus, que foi uma ação poderosa da parte de Deus, amém?
Então Moisés sumiu. Por sumir, precisa ser dado um basta para que um novo ministério se inicie. Deus não inicia trabalho nenhum sem antes fechar o ciclo anterior. Deus precisava fechar aquele ciclo. Falar: Josué, ei, levanta, o teu líder, o meu servo Moisés, ele já é morto. E quem vai atravessar esse povo, você pode até achar que não tem coisa. Ele fala isso, ele está dizendo para Josué: você pode até achar que você é pequeno, você pode até achar que você não é importante, você pode até achar que não é você que vai fazer, mas eu separei você para fazer, e é você que vai atravessar esse povo para o lado de lá. Tinha um rio para atravessar, para poder chegar em Canaã. Você pode dar uma glória a Deus? Isso está logo no versículo 2. Se inicia um diálogo. E a partir daí, Deus começa a trabalhar alguns versículos, mas eu escolhi o versículo 7, porque Deus repete algumas vezes. E ele fala assim: então somente ser forte e corajoso. Né? Se você pegar a trajetória de Josué, você vê que ele tinha características forte e corajosa. Então, por que Deus está reafirmando isso para ele? Porque a tendência de um líder nos chamar a alguma coisa ou gerar alguma observação pela nossa vida é porque talvez temos falta daquilo que ele está querendo colocar em nós, amém? Ou seja, alguma coisa que eu não tenho, automaticamente a liderança ela tenta tirar de mim para que eu possa melhorar naquilo. Porém, Josué, ele já tinha essas características de líder, ele já era forte. Por muitas das vezes ele ia na frente de batalha. Por muitas das vezes era ele que estava ali enquanto Moisés orava. Era ele que agia, era ele que estava ao lado. Quando ninguém quis subir no monte, Josué subiu no monte. E só não deu continuidade à subida porque Moisés falou: espera aqui que eu vou falar com Deus. E ele ficou no meio do caminho. Enquanto o líder dele não desceu do monte, ele também não desceu. Ficou tantos dias lá em cima, 40 dias lá em cima. Ele ficou 40 dias no meio do monte esperando o Senhor dele descer. Então Josué já tinha características de não desistir, características de ser forte. Quando 10 espias falaram que a terra não era possível dominar, ele foi corajoso, ele falou: não, aquela terra tem gigante, mas foi o Senhor que nos deu, nós vamos entrar e aqueles gigantes não vão conseguir nos deter, nós vamos dominar aquela terra. Então ele já era corajoso, amém? Ele já confiava no Senhor. Então Deus potencializa nele características que ele já tem. É por isso que ele usa a palavra esforça-te. Porque o esforço é empregar uma força além do natural. Eu fazer o que eu posso é força. Eu empregar o além do que eu posso é eu me esforçar. Ou seja, para que eu receba, para que eu viva, para que eu vivencie as promessas de Deus na minha vida, não dá para se comportar de forma comum. A força tão somente quando o chamado é grande, quando o propósito influencia em toda a tua vida, só colocar força não é o suficiente. É necessário empregar algo além da força. É necessário empregar um esforço. Ele fala: eu vou estar contigo, mas isso, estar contigo não era garantia de que a vitória ia acontecer. Existem quesitos que precisam ser cumpridos. A gente tem uma ideia superficial da palavra. A gente fala que a gente tem que ter a palavra no nosso coração, mas quando chega na prática da palavra, a gente não sabe muito bem o que isso significa. Acha que ter a palavra é vir para o culto, quando na verdade ter a palavra, vivenciar a palavra, é desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É muitas das vezes deixar de dormir. É muitas das vezes fazer além. Esforça-te, tem de bom ânimo. Você pode dar uma glória a Deus? Eu estou ficando de boca seca porque eu estou ficando nervoso.
É muito tempo sem pregar. E antes, né, eu ficava o dia inteiro em casa, fazia uma coisa ou outra, preparava 200 vezes o estudo, lia 500 vezes. Hoje eu trabalhei o dia todo, aí o coração sai pela boca. Aí você pode dar um glória a Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo. Vai além. Faz mais um pouco. Ama mais um pouco. Você está entendendo? Ah, mas eu já amo, ama mais. Livro de Hebreus, que eu citei no capítulo 10, ele vai dizendo que no final dos tempos é necessário conviver mais ainda. Olha que loucura, eu já estou querendo, às vezes eu fico tão doido que eu quero matar quem está do meu lado. Mas Hebreus fala assim, convive mais ainda, conforme for chegando aquele dia, convive mais, ama mais, caminha mais, entrega mais, esforça mais. A tendência natural é fazer o contrário, mas você tem que observar isso e ser um lutador contra. Você não pode agir com conformidade com o mundo. A Bíblia fala, não se conformeis com as coisas do mundo. Tu é igreja, anda na contramão, esforça-te, tem de bom ânimo. Se associar não vai resolver o teu problema. Existem ideias que são completamente contrárias à verdade, averso da verdade, achando que a igreja vai cair, o pastor vai orar, vai cair um pó mágico aqui, você vai receber. Ei, Josué ficou 40 anos depois que foi a primeira vez que ele comeu o fruto. 40 anos depois ele foi pisar lá de novo. Tem noção do que é isso? E quando passado 40 anos, a força vai diminuindo. Diminui ou não diminui? Cansa ou não cansa? Hã? Aquilo que tu queria tanto que mudasse, não muda. Aquilo que tu queria que tanto que acontecesse. Fez campanha, oração, subiu um monte, desceu um monte, ainda não aconteceu. Com um ano, cansa ou não cansa? Hã? Entendeu por que Deus falou para ele? Esforça-te. Porque a força acaba. Chegou amando todo mundo, mas agora já não ama mais tanto. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, esforça-te. A Bíblia fala que o reino dos céus ele é tomado à força. Quem te falou que não é mentiroso, aprendeu errado, ensinou errado. É tomado à força. Quanto mais você se envolve na igreja, mais problema você tem. Esforça-te, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque as pessoas são problemáticas. Convive comigo para tu ver. Como que eu sou problemático? Pergunta o pastor. Ah, é assim, pastora? Que faz? Me ajuda. É assim? Problemático demais. Eu vou fazer uma coisa, quanto vai gastar de água, quanto vai ficar, tudo detalhista. Se tu tirar uma coisa fora do lugar, eu fico perdidinho, não sei mais onde está nada. Nós somos problemáticos, cada um dentro da sua realidade, mas a ordem é convive. Deus não vai falar, porque você é problemático, não convive não. É convive, esforça-te. Ah, mas se acontecer comigo, se esforça, irmão. Tem hora que dá vontade de parar. Eu, meu irmão, tem algumas horas atrás, a vontade era parar. Eu cheguei a falar para o meu pastor, nunca faria isso para o meu pastor. O pastor falou, William, você pode pregar? Eu falei, pô, pastor, eu não quero pregar não. No meu coração sangrou. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tem noção? Que a vontade às vezes é parar. Só que eu olhei para um lado e olhei para o outro e eu vi algumas pessoas parando. Eu falei, eu não posso parar. Está entendendo, pastor? Não tem a ver comigo, irmão. Tem a ver com você. Paulo falou assim, por mim eu morro. Por mim eu não vejo alegria mais nenhuma em estar aqui. Mas por vocês eu vou viver. Porque a vida que eu vivo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Não é mais por mim, não é sobre mim, não tem a ver comigo, tem a ver com o povo que eu fui incumbido, junto com o meu pastor, de levar para Canaã. E custe o que custar, a gente vai levar até a última gota de sangue. Está entendendo isso? Esforça-te e tem de bom ânimo. Ainda que tenha que morrer o William, esforça-te e tem de bom ânimo. Falei para minha esposa, falei, amor, é muito difícil pregar, porque não tem como pregar e ser falso. É ou não é? Hã? Ainda mais quem convive comigo sabe que não tem como mesmo, não dá. Você pode dar uma glória a Deus? Irmão, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu dos seus sonhos, Deus não desistiu do plano para a tua casa. Eu sei que de repente você está cansado. Eu sei que de repente você já tentou uma, já tentou duas, já tentou 3 vezes. Talvez se passou 1, 2 anos, a força já até acabou. Mas o Senhor veio aqui nessa noite para te dizer: esforça-te, tem de bom ânimo. Aonde a planta dos teus pés pisar, eu te concedo. Porque assim como jurei a Moisés, eu juro a vocês. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Abraão, elas estão sobre nós. Não porque merecemos, mas porque alguém morreu na cruz do Calvário para que isso lhe fosse concedido. É direito adquirido de sangue. Você foi enxertado nas bênçãos de Abraão e você tem direito. Você é embaixada do Senhor, você é povo adquirido, você é menina dos olhos de Deus. Ai daquele que te tocar, o Senhor é o contigo. Ele te está dizendo: te esforça e tem de bom ânimo. Não para, persiste, continua, avança. Engole o choro, engole o orgulho. Moisés morreu, e daí? É você que vai levar esse povo para a terra prometida. Ah, mas eu perdi isso, o pastor falou sobre perda no domingo, eu perdi isso, perdi aquilo outro. Não importa, é você que vai fazer. Deus não mudou o plano, Deus não mudou o projeto. Seremos uma multidão, saquearemos o inferno. Satanás que trate de recuar. Nada mudou, eu estava com saudade de ouvir isso. Que as portas do inferno comecem a cair nesse lugar. Não tem perseguição. Pode se levantar satanista, pode se levantar o que for. Aqui quem está falando é a igreja do Senhor. E os leões não pararam, Coliseu não parou, ninguém parou e ninguém vai parar. Aleluia, ninguém vai parar. Foi difícil chegar até aqui, irmão. Não foi fácil, não. Esforça mais um pouquinho. Você está entendendo? Você pode trazer essa palavra para a tua vida na real, na prática. Na escola que já não tem mais uma palavra para dar, porque já está mais queimado do que... A Bíblia fala que se você se confessar hoje, Deus te reestabelece. O Senhor tem mão forte para te arrancar do lodo e botar os teus pés sobre a rocha. A Bíblia fala que o sangue dele, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, ainda agora, se você se arrepender, não é daqui a um mês que vem ou depois, não. Agora ele se tornará mais branco do que a mais alva neve. Eu sempre falei isso para os jovens, para os adolescentes: o mais limpo não é o que menos se suja, é o que mais se lava. Se tu confessar hoje, tu é limpo agora. Hoje Deus muda o teu cativeiro. Hoje Deus transforma, faz aquele que não é ser. Hoje você entra na terra na condição de estar, porque estar na terra prometida para a gente é uma condição, é estar limpo em Deus. Quando ele vai chegar? Eu não sei, mas estou esperando. Ah, mas ele vai vir, não importa a hora que ele vai vir. Eu sou noiva de lamparina acesa. Lá em 1 João, por que eu fiz esse paralelo? Lá em 1 João diz assim, na continuidade daquele versículo vai dizer assim: aquele que diz que não tem pecado já se faz mentiroso.
Eu não estou falando aqui para santarrão. Nem eu sou santarrão e nem vocês não serão santarrão. Mas eu sei de uma coisa: se confessares os vossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Todavia só temos que andar na luz, como Ele na luz está. A luz não tem comunhão com trevas. Sem perdão não tem perdão. Como que é isso? Se eu não perdoo, se eu não ando com relacionamento de luz, se eu não ando perdoando, eu não tenho condição de receber o perdão, porque o perdão é condicionado a perdoar. Ele fala assim: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Está condicionado. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. A Bíblia fala que, o texto fala: medita nessa lei de dia e de noite. Meditar, o acesso à letra, no geral, no que tange ao povo, era muito difícil. As pessoas chegavam na sinagoga, nessa época aqui nem sinagoga tinha. A sinagoga, ela veio aparecer na época dos Macabeus, aí 400 anos antes da vinda de Jesus. Então nessa época não tinha sinagoga, só tinha o templo. Muitas famílias só conseguiam ir uma vez ao templo no ano, porque era festa obrigatória. São 2 festas obrigatórias, mas algumas famílias não conseguiam chegar, mas pelo menos uma chegava. Ou seja, recebia essa palavra uma vez no ano. Quando chegava lá, sabe o que eles ouviam? 9 porções da palavra. 9 porções. Você pegava lá no sábado, no Shabat, tinham 9 porções da palavra. Ou seja, nesse ano ela ouviu 9 textos. E ela fazia o quê? Meditava naquilo todo dia. De dia e de noite. De dia e de noite. Na época de Jesus, eu estou falando, vamos voltar a Jesus agora, para ficar mais fácil. Na época de Jesus, 2% da população era alfabetizada. 2%. Entende isso? Aí hoje você tem a Bíblia no celular, em mais de 5 versões. Tem papel. Tem aquela que fica na cabeceira com a folha amarela, que já nem fecha mais. Ela vira de bloco assim, ó. Salmos 91, aí vai vira 23, aí vira, ela já grudou, porque ela já tem. Amém ou não amém? Tem aquela. O texto está falando: medita de dia e de noite. Irmão, isso daqui não tem jeito, tem que fazer, irmão. Se você não fez, se arrepende. Se você não está fazendo, se arrepende, porque aquele que sabe que tem que fazer algo e não faz, esse peca. Não é o dito do Ilha, não, está na palavra. Aquele que sabe que tem que fazer e não faz, peca. Está entendendo? Como vivemos um evangelho infantil. Vivemos um evangelho superficial. Porque achamos que a letra é condicionada com pó de pirim-pim-pim. Não é. Não tem abracadabra no evangelho, irmão. O evangelho, ele é vivência prática. Sabe quando você vivencia o milagre? Quando tu acredita nele. Sabe quando você acredita? Quando você entrega. A Bíblia fala que aquele que deixa, aquele que descansa no Senhor, recebe. Tem que descansar a ponto de não botar a mão. Tem que confiar a ponto de impulsionar a tua força a fazer o que ele está mandando. Se Noé não tivesse colocado a força dele, a força dos filhos, a força da esposa para fazer a arca, ele estava fazendo arca até hoje. Se fosse eu e você, procrastinador, estava fazendo arca até hoje. Até hoje não tinha chovido. É ou não é? Ele ficou 120 anos para fazer porque ele se empenhou. Você está entendendo? Será que você tem se empenhado no teu sonho? Ou tu está pensando que vai cair um pó de pirim-pim-pim e vai fazer o teu sonho acontecer? Tu acha que o perdão vai acontecer magicamente? Não, ele tem que ser gerado no teu coração. E você tem que ir pedir perdão. Você tem que amar com atitude. Na hora que a pessoa precisa, que está do teu lado, você tem que abrir essa tua mão e ofertar na vida de quem precisa.
Você está entendendo o que eu estou falando? O evangelho ele é prático. Na hora que a pessoa precisa de oração, você está do lado, tem tempo e não ora porque tu não quer. Porque tu fala que é crente só de boca, mas de vida tu não vive nada. Está achando que a terra prometida vai acontecer com um pó de pirim-pim-pim. Não vai. Não vai. É preciso exercer a palavra. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9 ainda, no capítulo 10, diz assim, ó, que passa o primeiro, estabelece o segundo. Está falando de Jesus e da nova aliança. Passe o primeiro, estabelece o segundo. Está falando do rito sacrificial. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, depois você lê se você gosta da palavra. Quando a Bíblia fala disso, Deus está falando de uma parte do mandamento, ou seja, de uma parte do mandamento, no que tange ao sacrifício. Agora não preciso mais fazer nem sacrifício, nem oblação de pecado, porque o sangue de Jesus, ele já não é vertido para mim por ano, ele foi vertido uma vez só, e eu tenho um perdão contínuo. É isso que Hebreus está falando. Mas eu continuo com a obrigatoriedade, a obrigação de viver sobre a lei. O que é a lei? Amar o próximo como a mim mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas. Nada mudou, irmão. A Bíblia fala que a lei que a gente tem escrita, ela é sombra daquilo de Deus. Por quê? Porque a gente vê que não é muito claro, mas quando Jesus, ele entra dentro do teu coração, as coisas ficam claras para você fazer. Sabe por que você não faz? Porque você decide não fazer, e isso não tem perdão. Não tem perdão, pastor Almir, não tem perdão, não adianta se esconder. A graça não esconde, a graça expõe para curar. A graça não aceita desculpa. A graça é um mecanismo de cura. A graça, ela faz com você fala assim, eu errei. A graça te pega porque você pecou, e a graça te põe numa condição de novo, sem precisar do sangue do cabrito. Por quê? Porque o sangue de Jesus é suficiente para te purificar. Mas quando ela te põe no caminho, o que vai te manter no caminho é o teu comportamento, porque o céu, ele é tomado à força, e não é de culto em culto, é de glória em glória, é de vivência, é de convivência com o céu. A Bíblia fala, sede santo porque eu sou santo. A regra não mudou. O chamado para a igreja é de santidade, é de compromisso, é de vivência, é de prática. Está fazendo sentido para você? Quando Deus te chamou do Egito, não foi para você morrer no deserto, irmão. Deus tem Canaã para você. E a Canaã da igreja, a Canaã de Israel que aceita o Machia, a Canaã não é no céu só não. A Canaã é agora. Porque aquele que está revestido de glória, cheio da presença, ele fala que venha o teu reino. Então ele vive o reino antes de chegar o reino. Ele atrai o reino, porque a autoridade dele é de embaixador. Então ele vive a prática do reino. Ele vive justiça, paz e alegria no Espírito Santo aqui. Ele não tem plenitude porque as circunstâncias fazem ele ter plenitude, não. Ele tem plenitude porque ele é cheio de Cristo. Então Cristo é a plenitude dos tempos sobre a vida dele. E ainda que falte alguma coisa, ainda que falte fruto na videira, ainda que aconteça tudo de errado, ainda todavia o coração dele está pleno no Senhor, porque ele se alimenta de dia e de noite. E eu não conheço ninguém que se alimenta da palavra de dia e de noite e fique abatido. Não tem como, irmão. Não tem. Sabe quando eu fico abatido? Quando eu esmoreço aqui, igual você. Quando tu esmorece na palavra, esmorece na oração e esmorece no jejum, é aí que tu fica abatido. Problema nenhum tem a capacidade de nos abater, se a gente estiver entronizado no Senhor. Sabe qual é o segredo? Está na Bíblia também. Cristo em vós, a esperança da glória. Se coloque de pé que eu quero orar. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus?
Quando eu falei a respeito do perdão, quando eu falei a respeito de se arrepender, de pedir perdão agora, eu senti no meu coração que existiam pessoas aqui que precisam se arrepender de uma forma mais, com uma entrega maior. Quero que você fique comigo que ainda não acabou o culto, amém? Aleluia. O culto ele é extremamente importante, irmão. Tudo é importante. Tudo é importante. Eu falo caminho com algumas pessoas, eu falo, filho, tudo aqui é espiritual. Vai filmar espiritual, vai cuidar de um som espiritual. Uma criança bebendo água é espiritual, tudo aqui é espiritual. Porque aqui não é lugar senão a casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Então aqui tudo é espiritual, irmão. Amém? Então talvez você está aí no seu lugar, e a Bíblia fala lá em Timóteo, vai falar de embaraçado com as coisas desse mundo. Eu posso sentir na minha alma que existem pessoas aqui que até querem, mas não sabem como, está embaraçado. O embaraço é o seguinte, eu quero ir nessa direção, mas eu não consigo, porque eu estou envolto de um monte de problemas que eu arrumei, que o diabo arrumou para mim, que as circunstâncias trouxe, e eu não consigo me desprender. Eu creio num altar, principalmente aqui numa terça-feira, que é culto de palavra e unção, que tudo que traz para o altar é transformado pelo poder que emana do altar, amém? Então eu quero orar aqui para essa corrente, essa prisão, essas cordas que te prendem, elas possam se desatar e você poder gritar, eu sou livre. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você está aqui e não consegue se desprender da bebida, não consegue se desprender do cigarro. Já tentou, já usou adesivozinho, já passou por, sei lá, para outro cigarro. Fumava 10 maços, agora fuma só um. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. O dia que eu parei, eu acompanhava os outros até jogando cigarro fora, irmão. Eu botava a caneta na boca. Jesus, é a caneta. Porque o cigarro é hábito, e hábito é difícil de mudar. Você troca de fé, mas não troca de hábito. É ou não é? Você fala assim, a segunda-feira eu vou começar a dieta. Quando chega na segunda, terça-feira, em nome de Jesus eu consigo. É ou não é? Porque você troca de fé, mas não troca de hábito. Eu quero te convidar a trocar de hábito. Mas é uma parada muito louca. Você vai ter que pular da cadeira, porque tu está preso. Você está entendendo? Você pensa que é você. Sou eu, William. Eu também achava. Mas não era eu nada. Eu estava preso. Preso na bebida, preso no cigarro, preso na maconha, preso na cocaína, no crack. Preso. Que isso, William? É isso. Preso na prostituição. Preso na mentira, preso na fofoca. Preso e não conseguir mais amar ninguém, só ama a si próprio. Está pensando que o reino é individualista. Não é, tu vai para o inferno, porque o reino ele é individual, mas não é individualista. Se você não compartilha, tu não tem direito. Quem não compartilha o reino, não tem direito ao reino. Está entendendo? Aí você está aqui e pensa só no teu umbigo. Talvez é essa a realidade. Tem gente que é totalmente egoísta. Aí você que não é, julga o egoísta. Para de ser bobo. Que às vezes você não é egoísta, mas tu é um prostituto. E você pode vir aqui mudar tudo isso. Para essas pessoas que eu estou falando, é só para corajoso. É só para quem... Não, porque esse daí, os apelos que Deus me usa para fazer, é só paulada na mulher, irmão. Você pode se esconder aí atrás do banco também. Problema é seu. Mas a Bíblia fala que eu sou como atalaia. Se eu falo a verdade, o sangue não recai sobre mim. Mas se eu não falo, o sangue cai sobre mim. Então hoje você está tendo a oportunidade. Se esconder vai te levar para o inferno. Mas se você se expor, se andarmos na luz, fecha os teus olhos. Se andarmos na luz, deixa esse versículo entrar dentro do teu coração. Fecha os teus olhos.
Não é a minha palavra, não é o poder de persuasão da minha palavra, nunca foi a minha palavra, nunca foi a minha eloquência, é o versículo, é a Bíblia que transforma o homem, o resto é conversa fiada. A Bíblia fala assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria pedir para os intercessores levantar a mão agora para o povo. E você fica com o olho fechado, fica com o olho fechado. Eu vou fazer uma primeira oração, quero que você dê um salto da tua cadeira. Você fala assim: ah, William, mas a minha, uma besteirinha, tu falou tanta coisa aí. Se eu fosse você, vinha. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, ninguém aqui. Agora você tem a obrigação de dar conta dela. A vida é tua, ninguém vai dar conta para você. Ah, mas a minha mãe é crente, o problema é dela. Se você não se converter, tu vai para o inferno. Que filho de crente é filho de crente, não é crente. Amém? Você precisa se converter. Você precisa mudar de atitude. Ah, mas a minha esposa é uma bênção, o meu filho é homem de Deus. E daí você? E você é o quê? Você precisa ter um relacionamento com o Eterno. Eu não estou te chamando para ser crente, eu estou te chamando para ter um relacionamento com o único que teve coragem de morrer no teu lugar. É isso que eu estou te chamando. Para reconhecer que Jesus é o Senhor. Aquele que já reconhece, falar: Jesus, eu dei mole mesmo, eu vacilei, eu pequei, eu caí, eu me embaracei, me desata. E aí quando esses homens orar por você, essas mulheres, algo sobrenatural vai acontecer. Tem gente aqui que vai ser liberado na área financeira. Tem gente aqui que vai ser liberado na área espiritual. Você acha que consegue, que não rompe, não sabe por quê? Porque está amarrado, está preso, está retido. Tem gente na área sentimental que está preso, retido. Quando você tomar uma decisão, pular do teu lugar, largar a sem vergonhice, momentaneamente o Senhor vai entrar e muda a tua vida. Você acredita nisso? Você dá um glória a Deus aí? E eu vou orar. Estende as tuas mãos, estende a tua mão para o povo. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que a semente, uma vez sendo lançada, ela nunca, jamais, em hipótese alguma, ela volta vazia. A semente, uma vez sendo lançada, antes ela cumpre o que lhe apraz. Ela nunca volta vazia. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, ó Deus, quando o teu filho, o anjo dessa casa estava orando, eu pude sentir amarras do pecado nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor me deu uma palavra para ministrar, ó Deus, mais algo profético para declarar. Talvez está preso sentimentalmente, emocionalmente, talvez está se envolvendo ou já se envolveu no que não devia. Ó Deus, eu não vou falar mais o que, porque o Senhor sabe. Ó Deus, mas o Senhor é Deus para arder no coração. Ó Deus, para arrancar agora. Ó Deus, e mover. Ó Deus, ó Pai, no mundo espiritual. Ó Deus, eu quero liberar essas vidas. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar elas, ó Deus, para que elas sejam expostas, ó Deus, para elas mesmo. Ó Deus, para que elas possam tomar uma decisão, uma atitude, ó Deus, um comportamento de fé. Deus, se elas saírem do lugar dela, ó Deus, e vier aqui na frente, muda tudo segundo, ó Deus, a tua vontade. Eu declaro desde já que aqui na frente, ó Deus,
todo laço, toda obra de macumbaria, todo trabalho contrário, tudo aquilo que é contra as famílias, a vida vai cair por terra. Toda amarração no casamento, toda amarração no recurso financeiro, nas emoções, vão cair por terra. Eu já declaro que aqui, ó Deus, no meio desses intercessores, há liberdade, ó Deus, do Senhor. E no nome de Jesus eu quero declarar essa liberdade aí no banco agora. Agora eu vou te dar uma palavra, no nome de Jesus de Nazaré, contra todos, contra até mesmo a tua força, seja desamarrado agora, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que aqui tem cura para você, em nome de Jesus. Estou contigo, filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem e de ti não esqueço também.
Está se reconciliando. Aleluias. Queridos, nós vamos terminar já. Mas algo da palavra ministrada. O texto diz: eu estarei contigo, onde quer que tu fores. Mas sabe o que eu aprendo? Jesus pode estar comigo, onde quer que eu for, e nada acontecer. Ué, mas tu não estás comigo? O que não acontece na minha vida? Porque você não faz a tua parte. Diz assim, ó: esforça-te, não te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem tenha medo. Eu sou contigo, onde quer que tu fores. Jesus está conosco, onde quer que nós estamos, não significa seremos vitoriosos, se não fizermos a nossa parte. Ele te mandou, mas Ele te mandar não garante que você vai chegar. Isso é muito forte. Ele te mandar não garante que você vai chegar, se você não se esforçar e não fizer a sua parte. Deus não trabalha sozinho. Ele é soberano para trabalhar sozinho, mas em nós Ele não trabalha sozinho. Então está dizendo aqui, Deus está dizendo: a minha parte está pronto para fazer, e a tua vai fazer? Eu estou declarando que eu estou do teu lado e vou contigo. Mas tu vai fazer a tua? Vai se esforçar? Vai parar de mimir, desanimar? Vai ter bom ânimo? Vai se levantar? Ou vai querer que eu te levante também, que eu ande contigo e te carregue no colo? Até quando? Eu estou pronto para fazer você chegar onde eu quero que você chegue, mas faça a tua parte. Ah, eu quero meu casamento restaurado. Faça a tua parte. Eu quero uma porta de emprego. Faça a tua parte. Esforça-te, tem bom ânimo. Que Deus fale ao seu coração nesta noite. Alguém quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus, irmãos? Amém? Alguém está desanimado, já vieram aqui à frente. Deus está dando essa força hoje aí. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não temas. Vontade de parar, todo mundo vai ter. Vontade de parar, todo mundo vai ter. Mas eu aprendi uma coisa nos primeiros anos do meu ministério: quando eu tenho vontade de parar, é sinal de que Deus me chamou para isso. Porque só quer parar quem está fazendo. Quem não faz nada, já está parado. Mas quem está fazendo, que sente vontade de parar. Mas esforça-te. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria, ao acabar o culto, conversar com o casal ali, vocês dois, pode levantar a mão. E com o nosso irmão. A esposa está aí hoje? Cadê ela? Hã? Ah, ela veio sozinha, né? Aí 5 minutinhos comigo, pode ser? Não vai embora não, vocês três. A esposa dele veio, mas queria falar com vocês rapidinho. Amém? Você recebeu de Deus nessa noite? Então sai com a tua vitória. Uma revelação é a palavra de Deus. Amém? E você sai com a sua vitória. Sexta-feira quero contar com todos aqui no nosso Saindo do Cativeiro. Amém? Quinta-feira ainda teremos a nossa oração da tarde. Deixa eu dar um anúncio aqui. A nossa oração da tarde só vai ter nessa quinta-feira, porque nós passaremos agora para a noite. Quinta-feira à noite teremos discipulado e oração, igual tinha antigamente. As células estão suspensas por enquanto. Então o pessoal, os líderes de células, quinta-feira vem tudo para a igreja. Nessa quinta funcionam as células de despedida, até reformularmos. A oração da tarde vai ter a última quinta-feira agora. E na próxima quinta, nós teremos culto terça-feira, igual esse. E na quinta, discipulado com pastor, estudo e oração, de 7h30 às 9h. Tá? Terça-feira não é culto igual a esse. É um ensino do pastor, de discipulado, palavra de Deus, mais oração.
Então venha para orar, venha para receber. Não tem desculpa de ninguém vir, que não vai ter célula, não vai... O pessoal não vinha para oração porque ia para a célula à noite, faz até sentido, não tem como ficar aqui de 3 às 10 da noite, não é? Então vamos enveredar um esforço para uma coisa só. Não adianta muitos esforços e o povo disperso. O soldado tem que estar unido, amém? Então a partir nessa não, da outra quinta de semana que vem, teremos aqui estudo e oração, amém, irmãos? Glórias a Deus. Sai com a sua vitória em nome de... Tem cantina hoje? Tem a cantina do Alexandre. Amém? Glória a Deus. Gente, no domingo aqui nós falamos sobre um carnezinho das missões. Amém? Quem estava aqui viu. Existe um carnê que foi confeccionado para que você faça um apoio contínuo à Secretaria de Missões, que entrega a cesta básica, visita pessoas na rua. A gente amanhã vai estar indo lá no instituto que acolhe, né, que é a Caverna de Adulão. E existem diversas necessidades e pouquíssima entrada. Então a gente fez um carnezinho. Você que ainda não pegou o seu carnezinho, aí você vai pegar com o pastor Almir. Só pode ficar na porta, pastor Almir, para poder entregar ao pessoal? Pastor Almir vai estar lá na porta te dando um abraço, apertando sua mão e entregando um carnezinho na sua mão. É R$20 ali no mínimo, amém? Se você quiser dar 10 mil, fica à vontade, amém? Você pode dar uma glória a Deus? A semente é sua, filha. A Bíblia fala que quando você semeia, Deus aumenta a tua sementeira, amém? Então semeia, porque aqui é terra fértil. O seu dinheiro não vai para o bolso do pastor, o seu dinheiro vai ser investido em missões. Não deixe, não vá embora sem pegar o seu carnê para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, oremos, sai com a sua vitória. Obrigado, Jesus, por esse culto, pelo teu agir. Queremos colocar cada pedido nas tuas mãos, queremos colocar cada foto, cada chave, Senhor, apresentamos diante do teu altar, Senhor. Toda a necessidade do teu povo, tudo aquilo que o teu povo tem pedido, nós colocamos diante de ti. Cumpra, como eu falei, que o tempo Kairos se una ao tempo Cronos, Senhor, e todos saiam daqui com as suas vitórias, com as suas bênçãos, em nome de Jesus. Ó Pai amado, acalma o coração, restaura vidas, e como foi falado, Senhor, que possamos nos esforçar, possamos ter bom ânimo, não desanimar, e que possamos ter intimidade contigo, não apenas nossos olhos te veem, mas te conhecer, de ouvir falar, mas o nosso coração te conhecer na intimidade. Leva-nos em paz para os nossos lares, traz-nos aqui no final de semana na tua paz, e agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, repousem sobre a tua igreja, hoje até a vinda de Jesus. Todos digam: se Deus é por nós, E se precisar, é só achar.